Agradecemos ao nosso pastor presidente, a honra da escala, e quero perguntar quantos desejam ouvir a voz de Deus pela exposição da sua palavra. Levante a mão e diga amém. Amém. Nós estamos diante de uma temática que me veio ao coração, um subtema que quero meditar com a igreja, com os jovens, que é decidindo viver pela fé na última hora. E, portanto, eu convido a todos a estarem abrindo suas Bíblias na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo de número 18. 1 de João, capítulo 2, versículo 18, a palavra do Senhor nos diz: Filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. A igreja pode repetir esse texto sagrado, diga bem forte: Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram, o anticristo vem, também agora, muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Quantos podem dizer aleluia? Glória a Deus. Meus queridos, esta expressão contida no texto sagrado, a última hora, todos nós sabemos que é um termo escatológico que descreve o período entre a primeira e a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Especificamente, esta expressão aponta para o fim dos tempos da era cristã na sua totalidade. E quando olhamos para o texto sagrado, há outras expressões que são variantes dessa expressão, a exemplo dos últimos tempos e últimos dias. Os apóstolos Paulo, Tiago, João, Pedro e Judas discorreram em suas cartas acerca deste período, acerca deste tempo. E eles acreditavam que viviam este período na sua plenitude. O que hoje, pela palavra de Deus, entendemos que eles introduziram este período de forma que esse tempo vem se completando, e não é nenhum exagero da nossa parte dizer esta noite que a nossa geração vive os minutos finais desta última hora. E quando olhamos para a palavra de Deus acerca deste período, nós podemos perceber que a palavra de Deus caracteriza este tempo em dois aspectos. Eu disse quantos aspectos? Dois. Aspecto positivo e o aspecto negativo. O aspecto negativo da última hora encontra-se descrita nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, na primeira e na segunda carta. O apóstolo é enfático em assegurar que este período é um período desafiador, por isso que nós precisamos tomar a decisão de viver pela fé. Ele diz que este tempo marca uma grande apostasia moral, teológica, existe uma proliferação de falsos ensinos, e sem falar da extrema corrupção e degeneração social. Na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 3, abra sua Bíblia, por favor, o apóstolo disse o que passamos a ler: mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela.
dela. O apóstolo Paulo, nesse texto, nessa seção da segunda carta, está nos apresentando um dos momentos mais sombrios da última hora, dos últimos tempos, dos últimos dias, o que hoje é traduzido pela ciência humana como pós-modernidade. Você pode repetir? Diga pós-modernidade. Este é um conceito muito conhecido da juventude, da casa de Deus, daqueles que estão nas escolas e nas universidades. Todos sabem do que nós estamos falando quando estamos destacando este fenômeno social. Nós sabemos, o nosso objetivo não é nos deter no conceito, mas precisamos, como este conceito está introduzido, revelado nas Escrituras Sagradas, nós precisamos pelo menos dizer à Igreja do Senhor que a pós-modernidade assinala como característica específica deste tempo o progresso e, sobretudo, os conflitos oriundos da era passada. Nós sabemos que a era passada, a modernidade, o pensamento cristão predominava em toda a sociedade, mas com o advento da pós-modernidade, por isso o conflito, a contradição desta era com a era anterior, o pensamento que está predominando neste tempo, nós podemos destacar aqui dentre tantos, é o relativismo. Diga, relativismo. Todos nós sabemos que este conceito prega e defende a ausência de valores morais absolutos, de forma que a última hora, os últimos dias, os últimos tempos, a pós-modernidade, no seu aspecto negativo, não estabelece um padrão normativo universal, o que por sua vez abre uma porta larga, sem precedente, para a desordem moral e social que Paulo disse na segunda carta que escreveu a Timóteo. E na medida que os minutos finais desta última hora se aproximam, esta sociedade está cada vez mais degenerada, de forma que nós podemos confirmar nesta hora que nunca houve um tempo semelhante a este que estamos vivendo, uma época semelhante aos dias atuais, onde é nítida a ausência dos valores, onde não há mais sentimento, não há mais decoro, não há mais vergonha, não há mais moral, não há mais caráter, não há mais respeito e, sobretudo, não há mais temor a Deus nos corações das pessoas aí fora. As pessoas aí fora vivem como se Deus não existisse. E por isso se afundam nos seus pecados, na sua vida promíscua, e diante desta realidade, para esta geração que decide viver pela fé, neste tempo só restam 3 caminhos. O primeiro caminho é o caminho da acomodação. Diga comigo, acomodação. Este caminho, ele se resume naquele velho ditado, na concordância daquele velho ditado: deixa tudo como está para ver como é que fica. Mas eu queria que você olhasse para quem está do seu lado e diga para ele: você. Diga com autoridade. Coloque até o dedo do profeta. Diga para ele: você não foi chamado para se acomodar. Você não foi chamado por Deus, enquanto igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para se assentar e assistir o mundo indo para o inferno. Por isso que você, ao decidir viver pela fé neste tempo, você não se acomoda, pelo contrário, você se levanta neste tempo. O outro caminho é o caminho da assimilação. Diga, assimilação. E aqui eu quero chamar sua atenção máxima, jovem, adolescente, porque este pensamento, ele traz consigo o poder da influência. E aqui está um perigo muito grande, porque Jesus não orou ao Pai para que Ele nos tirasse do mundo, mas para que Ele nos livrasse do mal. Nós temos que brilhar neste tempo, como Paulo disse aos Filipenses, como luzeiros no meio de uma geração corrompida e perversa. Mas para que isto venha a ser
ser possível, não podemos entrar no caminho da assimilação, não podemos nos deixar ser influenciado com o pensamento destrutivo relativista, aonde se adota os padrões pecaminosos que regem esta sociedade que está cada vez mais distante de Deus. Esta geração que decide viver pela fé nos minutos finais da última hora, ela levanta a bandeira da santidade que vai contra os padrões do mundo, enquanto o mundo diz que o seu corpo é um instrumento para lhe proporcionar prazer. Você está gritando daqui de dentro que o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. E por fim, e este é o caminho que estamos trilhando, o caminho da inconformação é a resposta de permanecer convictos e firmes na fé em Cristo Jesus, conscientes de que temos este papel de, enquanto igreja, seguir o mandato do Senhor, a ordem do Senhor, de ir e ensinar a todas as nações, ainda que venhamos ser hostilizados, mas nós iremos conservar a nossa fé em meio às oposições. Podem se levantar, mas se esta geração ela estiver resoluta, decidida, como esteve Daniel, ainda que Nabucodonosor trace artimanhas para nos corromper, nós contamos com o Espírito Santo e Ele nos dará o discernimento espiritual e nós vamos ver as investidas. Deus está dizendo esta noite a jovens e adolescentes: eu vou abrir os teus olhos espirituais neste tempo e vou te mostrar as investidas do diabo, eu vou te mostrar as estratégias do diabo, eu vou te mostrar as ciladas do diabo. O diabo, enquanto pensar que está ganhando vantagem, o diabo, enquanto pensar que está ganhando terreno, ele vai ver você se levantar na autoridade do Espírito Santo de Deus e brilhar no meio desta geração corrompida e perversa. É neste caminho que estamos treinando. Eu queria que você perguntasse para quem está do seu lado: em que caminho você está andando? Diga para ele: no caminho da palavra. Qual é o caminho da palavra? Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo, é no caminho da inconformação. Se você está nesse caminho, levante sua mão e dê um glória a Deus. Mas eu disse que este tempo também é caracterizado nas Escrituras no seu aspecto positivo. E aqui no texto que lemos em 1 de João, capítulo 2, versículo 18, o contexto desta sessão, onde João fala da oposição espiritual por meio do espírito do anticristo que já predomina nesta sociedade contra Deus, sua igreja e tudo que se diz respeito a Deus, a palavra de Deus. João traz no contexto desta sessão o refrigério desse período para a igreja do Senhor. É um período desafiador, mas João diz que nós não estamos sozinhos. No versículo de número 20 ele diz: mas vocês têm a unção que vem do Santo e todos têm conhecimento. No versículo 27 ele disse: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. João está falando da unção do Espírito Santo que a igreja recebeu e que permaneceu com ela, e aqui é uma referência clara ao Espírito Santo e à sua obra, ao seu propósito, porque estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo, quando Jesus Cristo disse que precisaria retornar ao Pai pelo sacrifício que ele iria oferecer no Calvário, mas que não os deixariam órfãos, porque ele iria rogar ao Pai que enviasse o outro Consolador, o outro Encorajador. E em Lucas
Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, para que a partir de então eles pudessem ser testemunhas cheias do poder do Espírito Santo acerca de tudo quanto eles viram do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no livro dos Atos, no capítulo 2, a Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A Bíblia diz que os judeus devotos daquele tempo, espalhados por todo o mundo, por causa desta importante festa, estes estavam em Jerusalém. E diante deste fenômeno inusitado, diante do barulho que eles estavam ouvindo, eles se aproximaram para ver o que era aquilo, o som daquelas vozes. E quando eles chegaram próximo, eles perceberam que aqueles homens simples da Galileia estavam falando num idioma que eles haviam nascido. E eles falavam das grandezas de Deus, eles glorificavam a Deus no idioma que eles, os judeus que ali estavam, haviam nascido. E quando eles perceberam aquilo, algo, me permitam uma expressão jovial, incrível, eles disseram: só podem estar embriagados. E quando Pedro se levantou, cheio do Espírito Santo, e ele disse aos seus irmãos que isto que eles estavam vendo e ouvindo não era o resultado da embriaguez, mas o que fora predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, olha aí, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que a última hora, os últimos dias, os últimos tempos, esses minutos finais da última hora que a igreja está atravessando, não está apenas marcado no seu, caracterizado no seu aspecto negativo, onde se torna um desafio para a igreja atravessar este tempo. Mas a palavra também nos revela que neste tempo haverá uma maior manifestação do Espírito Santo no meio da sua igreja. O que nós tanto almejamos, o avivamento. Eu vou dizer aqui para você nunca mais esquecer: a última hora, no seu aspecto positivo, está nos dizendo que o avivamento está chegando. Agora eu preciso abrir um parêntese, porque existe um grupo heterodoxo aí fora que está com uma mensagem de avivamento distorcida, que a gente precisa alinhar ao que a palavra de Deus diz, ao avivamento bíblico, porque avivamento bíblico não é pulos, avivamento bíblico não são gritos, dúzias de línguas estranhas. Avivamento é razão, avivamento é intelecto. Paulo diz que a transformação acontece na mente. Isto é avivamento. Avivamento fala de mudança de mente, de
mudança de comportamento, de mudança de postura. Avivamento não é avaliar quem de vocês esta noite dará o maior glória a Deus, o maior salto ou a línguas estranhas mais estranha. Avivamento é quando sua mãe olhar para você, seu pai, o seu pastor aqui na área, o seu coordenador, o seu líder, a sua dirigente de campanha, o seu dirigente, o seu professor da escola dominical, quando a partir de amanhã, se seus comportamentos mudaram, se sua postura mudou, se seus hábitos mudaram, avivamento é o resultado de uma vida impactada pela ação do Espírito Santo mediante a exposição da sua palavra. Esta é uma obra que nenhum homem pode fazer, somente o Espírito Santo de Deus é capaz de nos atrair para o lugar que Deus espera que chegamos. Que lugar é esse, irmão Salatiel? É o lugar da santidade. Avivamento é isso, irmãos. Avivamento é sair do meio do povo que habita no pecado e se consagra cada vez mais diante de Deus e não se expande. Você jovem, você adolescente que está consagrando sua vida ao Senhor, que está orando a Deus, que está jejuando ao Senhor, que tem dito não ao pecado, não se espante se hoje ou por esses dias o seu ser for tomado de um poder espiritual jamais sentido, porque a sua consagração não está perdida no tempo, a sua consagração não está perdida no espaço. Deus está te olhando, Deus está te contemplando. Vai chegar no momento de Deus mandar fogo sobre a tua vida. Porque o avivamento, antes de ser coletivo, ele é individual. Nenhuma fogueira pega fogo por completo. Geralmente é um graveto. Olha para quem está ao seu lado e pergunta para ele: você é esse graveto? Que um graveto, quando pega fogo, geralmente ele inflama. Que pega no... Geralmente é um jovem no meio da mocidade, o Espírito Santo atraiu para perto dele, aí ele influencia o colega, influencia o outro. Agora já não é um, não é dois, não é três, é um grupo agora que chega junto com o dirigente, chega junto com o coordenador e diz: a gente quer orar, a gente quer passar uma vigília, a gente quer passar uma consagração, a gente quer fazer um grupo de estudo. Que é isso? Isto é avivamento. E o espírito do anticristo que impera na pós-modernidade, promovendo esta grande apostasia moral e teológica, proliferando falsos ensinos no meio do povo de Deus, essa extrema corrupção e degeneração social que vemos, onde por meio deste espírito tudo se opõe a Deus, a sua palavra e a sua igreja. Este mesmo espírito estará a ver o Espírito Santo de Deus levantando uma geração de adolescentes e jovens, de homens e mulheres que decidiram viver pela fé neste tempo e por isso estão andando na contramão do mundo, estão vivendo na prática da palavra de Deus. Seu estilo de vida é santidade ao Senhor, o que leva a uma busca sincera. E a palavra de Deus diz no livro de Jeremias que foi o Senhor que Deus quem disse: se você me buscar de todo o seu coração, se houver santidade no seu coração, eu serei achado de vós. A pós-modernidade, com seu pensamento relativista destrutivo, não vai conseguir impedir a chuva que Deus vai mandar sobre a sua igreja nestes últimos dias. O Senhor disse pela boca do profeta Isaías: derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Satanás, através do pensamento pós-moderno, nas escolas, nas faculdades, nas programações de televisão, na internet, sabe o que é que ele está fazendo? Ele está colocando guarda-chuvas
Aquele que quebra o arco, que corta a lança, que queima o carro no fogo, é o mesmo que pega o guarda-chuva de Satanás e queima. Porque, queridos, o Espírito de Deus não está investindo em você intelectualmente para você ser um crente apático ou cético. Não. Porque se você não ouviu, você vai ouvir, porque fé, no contexto que estamos falando, não é só a nossa crença em Deus, mas é o conjunto de doutrinas que acreditamos à luz da palavra de Deus. E vai chegar alguém para você, se não já chegou, para perguntar, para lhe questionar: mas você é crente? Sou. Não, você está na faculdade, isso não combina mais com você. Você agora é uma graduada, você agora é uma mestre. Isso agora é uma doutora. Isso é coisa dos antigos. Isso é coisa de quem não é intelectual. Mas você é crente, sou. E de que movimento você é? Do pentecostalismo. Do pentecostalismo. Da igreja do barulho. É desse tempo do barulho. Que ninguém às vezes entende nada disso. Você não entende. A gente que está lá entende. Da Assembleia de Deus em Pernambuco, como é? Aquela mais rígida, aquela mais estreita, aquela mais que você não pode fazer isso, não pode até Deus está investindo em muitos jovens aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para você que está ingressando na faculdade ou que vai ingressar nos próximos meses e anos. Deus tem lugares altos, Deus tem caminhos altos, Deus tem cadeiras excelentes para você. Mas quando chegar lá, pelo amor de Deus, não se esquece de quem tu és. Tu és crente, salvo em Jesus, batizado pelo Espírito Santo e com fogo. Satanás não vai impedir a chuva de Deus. Você vai ser tudo isso que Deus quer que você seja, cheio do Espírito, cheia do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer nesta noite aqui, para concluir, Elias, quando tornou a oração para pedir a Deus que mandasse chuva, ele disse em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41, que ouviu o barulho de uma grande chuva que estava vindo. E ele mandou o seu moço avisar, e ele disse a Acabe, melhor dizendo, que subisse, porque ele já estava ouvindo o barulho. E depois que ele dá a palavra ao rei, diz a palavra que ele vai para a terra, para o monte, digo, e ele encurvado sobre a terra, ele ora ao Senhor e pede para que o moço fosse ver se havia algum sinal no céu. E o moço vai, e o céu estava azul. E ele volta e diz, e Elias pergunta: e aí, meu filho? Ele disse: nada, Senhor. Tá bom, eu vou continuar aqui orando. Senhor, e a tua palavra, Senhor? Do que tu estás prometendo, Senhor? Vai de novo, menino. O menino vai, nada, Senhor. 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 6. Na 7ª vez, ele volta dizendo: Elias, eu estou começando a ver alguma coisa. O que é, meu filho? Eu acho que é uma nuvem, Elias. Agora, o Senhor disse a Acabe que o Senhor está ouvindo um barulho de uma abundante chuva, e o que eu estou vendo aqui é uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí ele disse: tá bom, é isso, é suficiente. Faça o seguinte, vá na casa de Acabe e diga para ele que se apresse para que a chuva não pegue no caminho. Eu fico imaginando um menino indo para a casa de Acabe, dizendo: meu Deus, o Senhor está com muita fé mesmo. Uma nuvenzinha dessa para fazer o que ele disse que ia acontecer. Meu Jesus. Só que a Bíblia diz que em pouco tempo, diga comigo, pouco tempo. Você está entendendo? O espírito do anticristo está pensando que o que Deus prometeu para este tempo
porque a proliferação dos falsos ensinos alcançou a igreja, não a igreja de Cristo, mas alcançou a religião. E agora há homens, teólogos aí fora, que dizem que este livro de capa preta que está em minha mão não é a palavra de Deus, se torna ou contém. Mas eu quero perguntar a esta geração de jovens, a esta igreja: esse livro de capa preta é ou não é a palavra de Deus? É ou não é? É ou não é? É a palavra de Deus ou contém? É a palavra de Deus ou se torna? Se é a palavra de Deus, se prepare, em pouco tempo Ele está tirando do coração de muitas pessoas a esperança deste real avivamento. Mas há um remanescente na terra, há um remanescente no mundo espiritual. A igreja de Cristo não retrocedeu, a igreja de Cristo não foi vencida. E Deus está nesta noite dizendo à sua igreja, aqui em Casa Amarela: se preparem. Em pouco tempo, o menino viu o céu escurecendo. Sabe o que é que Deus está nos dizendo esta noite? Está vindo uma grande chuva do Espírito sobre nós. Você crê que ainda vai chegar? Agora deixa eu abrir um parêntese aqui. Somente os que decidirem viver pela fé, que lutarem contra a oposição do espírito do anticristo, é que serão molhados. Aqueles que retrocedem, aqueles que desistem, aqueles que se acomodam, aqueles que se influenciam pelo pensamento da pós-modernidade, vão ver e não vão se molhar. Já viu, quem já teve uma experiência de estar num lugar e ver a chuva vindo, ela vem, tudo chega aqui. E não chega aqui. Quem já viu isso? Já viu? E qual é o segredo então? É estar aonde? No lugar da chuva. Foi por isso que o meteorologista chamado Jesus disse aos discípulos: vai chover, agora a chuva vai cair em Jerusalém, fique lá. Eram 500, o apóstolo Paulo diz. Só que, envolvido por alguma coisa, eles dizem: está demorando, não vai vir, não vai chegar, eu vou para casa, eu vou trabalhar, eu não vou ficar mais, não vai chegar nunca. E 500 só ficaram perseverando, sendo vivos. Jerusalém significa o lugar de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. E Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo que a vontade do Senhor é a nossa santificação. Irmãos, não tem como uma vida consagrada a Deus não ser inflamada, não ser molhada pela chuva do Espírito Santo. Qual é o segredo da gente? Ficar em Jerusalém. Olha para quem está do teu lado. Fica do pé. Fica do pé. Eu queria que só o piano, sem nenhum outro, só teclado, sem nenhum outro instrumento, sem nenhum microfone acompanhando. Desce o sol sustenido. Eu já estou terminando, mas a gente tem que finalizar com esta esperança profética. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: quer ser molhado pela chuva? Fica em Jerusalém. Céu sustenido melhor. Ficar em Jerusalém. Revestidos de poder,
Vem com teu fogo que acende a chama, sopra teu vento, vem e se inflama. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo que acende a chama, sopra teu vento, vem e nos inflama. Aqui estamos, Senhor.
Deus.